Confia em Deus. Você chegou aqui desanimado? A mensagem é essa: confia. 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 As portas estão todas fechadas. Confia. Estás doente? Confia. O momento é difícil, confia. Há perseguição, confia. Há choro, confia. Há dissabor, confia. Há momentos de tristeza, confia em Deus. E Ele sempre te ouvirá. Quem diz amém, irmãos? O louvor, ele serve para abanar o nosso coração, para poder a palavra entrar, não é? E o louvor a Deus é algo sublime, sublime, sublime. Não há explicação que possa realmente trazer assim uma nitidez à nossa mente, o valor inigualável que tem o louvor a Deus, o valor sincero. É por isso que Satanás tenta tantos e tenta muito quem louva ao Senhor, para parar de louvar. Mas não pare, louve. São Tiago disse: está alguém alegre ou contente, cante louvores. Amém, amados? Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos dar uma adiantada aqui hoje outra vez. Estamos falando sobre o milagre da regeneração. E claro que estamos já conduzindo, já bem adiantado no tema que estamos falando, mas eu quero esta noite chamar a vossa atenção para o texto da carta aos Filipenses, capítulo 2, e o versículo de número 15. Filipenses capítulo 2, os versículos, vamos ler o versículo 15 e 16, amém? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. 16, todos nós. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém? Estamos falando sobre o valor dos filhos de Deus. E semana passada nós estivemos falando sobre a nossa participação da natureza de Deus. Isto falando da sua santidade e que a nossa participação na natureza divina é mais uma descrição do novo nascimento, mediante o qual recebemos vida nova ou vida divina. Participamos da natureza de Deus para nos conformarmos com Ele e com sua santidade. E falamos aqui de pertencemos a Deus e que Ele habita em nós. Quem diz amém? Também falamos aqui sobre o significado da regeneração, e está ligada ao novo nascimento, que nenhum homem pode, através de suas faculdades mentais, entender ou compreender o novo nascimento, ou o milagre do novo nascimento. E a partir desse momento nós vamos falar mais um pouco sobre isso, porque o novo nascimento é um milagre, porque se trata da vivificação de um homem morto no pecado
e separado de Deus pela ignorância e pela dureza do seu coração, que agora, regenerado, ressuscita juntamente com Cristo para uma nova vida de fé. Quem diz amém, irmãos? Vamos ler o que diz o apóstolo São Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Não deixe sua Bíblia fechada. Você que está em casa também poderá abri-la e acompanhar a leitura. E nós vamos ler do versículo 1, capítulo 2 de Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao versículo de número 4. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O 4, todos nós. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. Amém, amados? Observe que havia um domínio diferente em nós, antes de passarmos pelo processo do novo nascimento ou da regeneração. Nós vivíamos, primeiramente, mortos em nossas ofensas, ou seja, espiritualmente nós éramos mortos. E havia um domínio em nós, antes de aceitarmos a Cristo, que Paulo trata aqui dizendo que antes andávamos, digam comigo, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Vejamos que aqui há 3 estágios pelo qual Satanás ele conseguia nos dominar antes de sermos salvos. Ele nos dominava para que andássemos no desejo da nossa carne. Isso aqui está falando da natureza carnal. Não está falando desta carne aqui. Está falando da natureza carnal que está no homem. Depois ele fazíamos com que fizéssemos a vontade da carne. Uma coisa é o desejo e outra coisa é haver a concretização do desejo. Porque enquanto a pessoa deseja, mas não realiza, ainda há escape. A consequência do pecado original lá no Éden foi exatamente isso, que Eva viu o fruto, concupiscência dos olhos. Ela pegou do fruto, ou seja, desejou, comeu e morreu. O processo foi esse, lá no Jardim do Éden. Ela tinha tudo para não pecar junto com Adão, mas olhando veio o desejo. Aí Paulo diz aqui que antes nós andávamos assim também, nos desejos da nossa carne, da natureza carnal, ou seja, a gente só fazia aquilo que a carne pedia. Era ou não era? Era assim ou não era, irmãos? Era. A carne dizia, vá para a balada. Você ia. Saía do trabalho, vá tomar cachaça até 10 horas da noite. Quando der 10 horas você vai para casa e durma, bebe, e amanhã de manhã você acorda para ir trabalhar de ressaca. E fazia isso ou não? Sim ou não? Sim, irmãos.
os desejos da nossa carne. E ele diz, fazendo a vontade da carne. Os irmãos já imaginou se a pessoa der vazão aos desejos da carne? De fazer a vontade da carne. Já viu como as pessoas se comportam numa festa de carnaval? Fazendo a vontade da carne? Hoje nem tanto, mas nos anos 60, 70, até os anos 80, quem é da minha idade para cima lembra muito bem, que você morava numa rua, tinha um cidadão que todos os dias passava por você, dava bom dia, ia trabalhar, mais tarde voltava, boa noite, boa tarde, aquele homem de uma moral, e havia deles que até nem costumava falar com ninguém, passava calado, ia-se embora e voltava calado também. Mas quando era no sábado de carnaval, ou no domingo de carnaval, ele saía vestido no vestido da mulher, todo pintado, de peruca, de salto alto, tropeçando, porque ia dar vazão à carne, os desejos da carne, cumprir a vontade da carne. É por isso que Paulo, ele está nos dizendo que por conta disso, de andarmos antes nos desejos da carne e fazendo a vontade da carne, e ele acrescenta, e dos pensamentos, porque quando se dá vazão à carne, aí vem tudo quanto é de pensamento ruim. Chove assim, ó. Por isso que há pessoas que entram num buraco de pecado, que só o sangue de Jesus é quem tira, irmão. Só Jesus é quem tira. Ele desce de ladeira abaixo. A expressão que Paulo diz aqui, no versículo de número 2, como é que diz aí? Como é? Mais bonito, todos nós. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos. A expressão que eu quero usar aqui é a expressão em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Este curso deste mundo que Paulo se refere aqui, ele traz uma analogia do curso de um rio. Um rio, ele não é reto, você não vai encontrar um rio reto. O rio tem muitas curvas, e tem curvas que às vezes parece mais uma volta assim do cotovelo. E quando é na época de cheia, o rio traz tudo quanto não presta. Ele carrega boi, carrega geladeira, carrega televisão velha, carrega fogão, carrega toros de pau, sofá, vem arrastando tudo. Depois que ele passa, deixa o estrago. E não é o curso deste mundo aí fora? O mundo está assim, irmão, como um rio, como uma torrente muito forte, que está rachando, ou seja, arrastando, levando muita gente para as drogas, para a prostituição, para o roubo, para o adultério, para a mentira, para a falsidade, para a corrupção. Mas Paulo está dizendo aqui que em outro tempo, ou seja, agora não, isso foi antes, nós vivíamos no curso deste mundo, mas hoje nós estamos no rio da vida. Observe que Paulo mostra o retrato da nossa vida passada antes da regeneração. Isso aqui, tudo que Paulo mostra aqui é antes. Aí depois nós vamos observar que quando o apóstolo fala aqui sobre essa questão, ele está dizendo de que essa nova natureza que temos agora, depois que aceitamos a Cristo, no culto passado aqui, nós lemos sobre Nicodemos, não foi? Quem estava aqui? Amém.
Nós falamos sobre Nicodemos. Jesus diz a ele: o necessário vos é nascer de novo. Aí Jesus diz que quem não nascer de novo nem pode ver e nem pode entrar no reino de Deus. É por isso que eu digo, tem gente que entra no evangelho, mas o evangelho não entra nele. Aí esses que o evangelho não entra nele é que não passa pela transformação. Está na igreja, canta, às vezes prega, às vezes sai para evangelizar, mas a vida não é mudada. Continua com aquelas mesmas práticas, com aquilo que antes fazia. Aí nós vamos observar que quando Paulo fala na carta aos Colossenses, abra a Bíblia, Colossenses capítulo 3 e o versículo de número 4. 3 e 4. Ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida. Então veja que Cristo é a nossa vida. Ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então observe que Paulo está dizendo: olha, vocês hoje não têm vida própria. A vida que vocês têm é a vida de Cristo. Eu não tenho vida própria. A vida que eu vivo é a vida de Cristo, e que eu devo viver. E cada um de nós, diga amém. É por isso que a gente tem que mostrar mudança de vida, porque senão a vida de Cristo não está em nós. Amém, meus irmãos? Amém. Digam comigo: o novo nascimento, é operado pela vontade de Deus. Isso aqui é uma verdade que jamais alguém pode destruí-la. Que o novo nascimento é a vontade de Deus em nós. Veja isso, São João capítulo 1 e o versículo de número 13. São João 1 e 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas a vontade de quem? De Deus. Foi Deus quem decidiu que fôssemos filhos dele. Diga amém. Quantos filhos de Deus temos aqui? O irmão e a irmã já parou para pensar nisso? Quem éramos e quem somos? E saber, quando a gente lê um texto desse, a gente saber que não foi por nós, foi Ele. Salmo 100, o verso de número 3, né? 2. Salmo 100, o verso 2. Como é que diz? Está feio, assim está feio. 1, 2, 3. 3. Que nos fez. Já pensou nisso? Primeiramente, ele diz: sabei que o Senhor é. Ele quer dizer aqui, o salmista está dizendo que não existe outro. Ele diz: sabei que o Senhor é Deus. Aí quando ele diz que sabei que o Senhor é Deus, ele está dizendo, Ele é soberano em suas decisões. E Ele, quando faz, está feito. Quando resolve, resolve. Quando decide, não há quem possa parar Ele. Aí Ele diz: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele. Ele quem? Esse Deus que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Ninguém está aqui porque quer, irmão.
Você não está aqui porque quis. Você não veio aqui esta noite porque eu acho que eu não tenho o que fazer, vou para a igreja. Não. Você é ovelha, é filho de Deus. Então o Espírito Santo lhe impeliu e disse: vá para o culto. 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 E nós temos o sumo pastor, que é Jesus Cristo, que cuida das ovelhas. É por isso que, irmãos, que quando eu hoje à tarde, com toda a turbulência que aconteceu hoje, no final eu digo aos irmãos, mas com toda a turbulência que houve, mas eu me sentei depois e fui estudar. No que der, irmão. A gente está aqui para falar de Jesus e dizer do que é bom. Fui embora para o meu escritório, saí de lá, já ia dar 6 horas da tarde escrevendo, lendo a Bíblia e dizendo: Jesus amado. Eu tinha até escalado um companheiro e tive misericórdia. Essa semana o Senhor me paga. Senhor? Aí então há um processo que nós passamos, porque toda mãe, para dar à luz o filho, ela sofre conduzindo o filho durante aquele período de 9 meses, e quando vai chegando o momento de tê-la, então começam as primeiras contrações. Paulo disse certa vez que ele havia gerado uma igreja. Ele disse: vocês por quem eu sinto dores de parto. Você sabe o que é isso? É um obreiro que tem amor pelas almas. E o maior sofrimento para que fôssemos gerados espiritualmente foi Jesus quem sofreu. Então, minha irmã, meu irmão, não despreze esse título que foi lhe dado de filhos de Deus. Você não compra ele em faculdade, você não compra em universidade. Você pode ter diploma de 1 metro, de 2 metros na parede, mas você não compra o título de filho de Deus. O título de filho de Deus é mediante o poder de Cristo na regeneração do homem. Ele regenera o homem e lhe dá um título. Você agora tem um pai, e tem um pai responsável, porque o diabo, ele não é pai de verdade. A Bíblia diz que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira e não se firma na verdade. Ou seja, ele oferece os bens, ele oferece coisas que às vezes parecem até de vantagem, mas Jesus não. Jesus é o Pai cuidadoso, amoroso, maravilhoso, protetor, Deus grande, eterno, sublime, onipotente, onisciente, cuida de ti, abre porta, te cura, te carrega nos braços e diz: eu te amo. Você tem um pai. Você tem um pai que vê você no sofrimento e resolve tirar você do sofrimento. Você tem um pai que você pode ir parar na UTI, na sala vermelha, mas se não chegou o tempo, esse pai vai lá e diz: tenha vida, levante-se desta cama. Eita! É por isso que o apóstolo diz: amados, agora somos filhos de Deus. Digam bem forte: amados, agora somos filhos de Deus. Você pode levantar a sua mão e adorar o seu Pai. Dê a sua glória, dê a sua aleluia a Ele.
Se vier a alegria do Espírito Santo, você pode falar em línguas estranhas. Jesus pode te batizar, te renovar num culto como este. Se você chegou enfermo, você pode sair curado. Porque o seu Pai, o meu Pai, teu Pai, Ele está aqui esta noite. Sente Ele. Sente Ele, sente a graça dEle, sente o poder dEle, sente a presença dEle pertinho de você. Oh, aleluia, aleluia. É por isso que eu e você hoje, nós podemos orar dizendo: Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. E quando a gente diz Pai nosso que estás nos céus, Ele diz: diga filho, diga filha, o que é que você quer? O que você está precisando? É, irmão. Aleluia. 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 Oh, presença maravilhosa deste Pai. Não troque esse título maravilhoso de Filho de Deus por nada dessa vida. Não troque. Siga Jesus. Mas pastor, está tão difícil. E você pensa que só está difícil para você? Não é só você que sofre, não. Tem muita gente que sofre. Mas esse Pai amoroso não nos deixa. Não nos desampara. Ele está sempre conosco. Levante sua mão, eu quero ministrar para a tua vida nesta noite. Haverá milagre do Pai na tua família. Haverá milagre do Pai na tua vida espiritual. Você que está se sentindo tão fraquinho, tão fraquinha, receba nesta noite o milagre da parte do seu Pai, lhe animando, te levantando, te dando ânimo. Você está pensando em parar devido a tantas lutas, tanta dificuldade. Deus vai chegar como um tufão lá dentro. Ele vai quebrar as ondas. Ele vai chegar lá. Ele vai quebrar o arco. Ele vai destruir a lança. Vai queimar o carro no fogo. E você vai ver que Ele é o Pai amoroso. Aleluia, aleluia. Seja louvado o nome do Senhor. Crianças, vocês têm um Pai que vos ama. Adolescentes, honrem esse Pai que vocês têm. Jovens, amém esse Pai que vocês têm e eu tenho. Meus irmãos do sexo masculino, minhas irmãs do sexo feminino, honrem a esse Pai. E esse título que você tem de filho e de filha de Deus, porque você não consegue em lugar nenhum. Você pode galgar uma posição de trabalhar na Casa Branca nos Estados Unidos,
mas você não consegue o título de filho de Deus lá. Você consegue o título de filho de Deus ouvindo o Evangelho, vivendo o Evangelho, vivendo o processo da regeneração. Digam comigo, a regeneração me fez filhos de Deus. Amém? A gente se preocupa, irmão, mas sabe o que a gente faz? A gente faz feito Lutero disse: enfrente a luta e deixa Deus se preocupar. Castelo forte é o nosso Deus. A gente, como humano, estamos fatídicos a isso. Mas ele diz: deixa comigo, rapaz. A guerra é minha. A batalha é minha. Eu tomo o teu lugar. Eu vou na frente. Se preocupe não. Veja que Moisés disse: estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Ele mandou se aquietar. Fique quietinha, fique quietinho. Deus está no comando. Às vezes vem coisa que você nem imaginava, mas vem. Mas Ele mostra o seu poder e diz: você está vendo que eu estou com você? Você está vendo que eu não lhe abandono? Que eu não lhe deixo? Você está vendo que eu nunca fiquei distante de você? Mesmo você até dizendo: vou desistir, vou parar, mas você viu que Ele fez com que você se levantasse e você está de pé? Então, meu irmão, minha irmã, esse título, você quando chegar, Satanás vier para o teu lado, dá a carteirada nele, ó. Filho de Deus. Filho de Deus. Isso é o poder da regeneração. Quem diz amém? Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo